Olá, eu me chamo Mariana Campos, sou medical coach e criei esse canal para falar sobre 4 pilares: saúde, bem-estar, qualidade de vida e autocuidado. Minha convidada de hoje é uma pessoa muito importante na minha trajetória de vida. É uma pessoa que estava do meu lado, segurando a minha mão, quando eu recebi o diagnóstico de esclerose múltipla, e mais do que isso, quer dizer, esse é uma metáfora, né? Porque a gente começou o meu processo terapêutico, eu comecei com ela um mês antes de receber o diagnóstico. Mas foi importantíssima na minha vida, porque ela me fez o primeiro enfrentamento do que é ter uma doença autoimune. Mas a Camille é psicóloga formada pela PUC de São Paulo há 40 anos, é especialista em psicodrama pelo Instituto Sede Sapienti e mestre em Reiki pela REI há 20 anos. É terapeuta floral dos Florais Alquímicos Joel Aleixo e desenvolveu um trabalho sobre câncer de mama pela Associação Beneficência Portuguesa em São Paulo. Para falar sobre a importância de inserção de outras técnicas no trabalho terapêutico e a compreensão de que o ser humano precisa ser compreendido, ser visto em sua integralidade, eu desde já agradeço assim imensamente a presença da minha querida Mazé. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Muito obrigada por tudo isso que disse. Ser terapeuta, a coisa mais importante de ser terapeuta é realmente o trabalho que a gente deixa e as pessoas que a gente conhece. E você é uma das pessoas que também marcou a minha vida, porque a gente aprende junto, né? É uma troca. Muito bom. É uma troca eterna. Eu aprendo com meus pacientes, suponho, aprendem comigo também. Muito bom. É. Mas vamos começar. Eu queria que você me falasse um pouco o que é exatamente o Reiki, para as pessoas entenderem aí. O que é o Reiki? Uhum. Bom, o Reiki, assim, o que a gente vê nos livros de definição de Reiki é que Reiki é energia universal, Uhum. tá? Energia universal vital. Então, Reiki é a energia que move a natureza, vamos dizer assim. Uhum. Fica um pouco abstrato, né? Mas é o que move a natureza. E o Mikao Usui, que criou, desenvolveu, descobriu o Reiki, ele tinha uma dúvida. Ele era um monge budista e ele tinha uma dúvida assim de, como é que Buda, Jesus curavam com as mãos, né? Jesus botava a mão na pessoa e curava. E ele achava isso estranho, mas ele tinha uma evidência, né? Grandes homens, vamos dizer assim, como Jesus e Buda, faziam isso. Como era isso? E aí ele tinha isso na cabeça, ficava pensando. Até que, num determinado momento da vida dele, isso foi na década de 20, 1920, por aí, ele foi fazer uma meditação, ficou 21 dias meditando, isso é a história que se conta, né? Uhum. E aí ele percebeu que o Reiki era uma coisa que todos nós tínhamos, que era uma energia vital que fazia parte da vida de todos os seres vivos. E assim, isso é o que eu presumo. E ele percebeu que bastava ter a intenção de canalizar essa energia e passar para o outro, que isso era feito. Uhum. Quer dizer, eu estou floreando menos, que ele se coloca, que ele teve assim, uma iluminação e que desceu do monte onde ele foi meditar, botando a mão em todo mundo e curando todo mundo. Não sei se foi exatamente assim, mas de qualquer forma ele descobriu que nós temos uma energia curativa, Uhum. que nada mais é do que a canalização da nossa própria energia vital, Uhum.
que com a intenção de ser passada ao outro vai equilibrar a energia do outro. Não sei se está claro, mas é um pouco isso, né? O reiki é uma técnica de imposição de mão. Uhum. Né? Tem um pouco a ver com o passe espírita? Olha, de certa forma. Uhum. O Mikao Usui, ele, entre aspas, descobriu o reiki na mesma época que o Morichi Okada, em outro local do Japão, descobriu o Jorei, aquele Sim. passe da igreja messiânica, Uhum. tá? Sei. É a mesma coisa. Uhum. Só que um transformou a coisa em religião e o outro numa técnica de cura. Uhum. Então, e a diferença também, assim, nos dois, tanto no Jorei como no Reiki, não é a sua energia. Você transmite energia vital, que é sua, mas não é a sua, do seu corpo físico, do seu corpo energético. E no passe energético, supostamente você incorpora um ser espiritual que está abençoando, limpando, harmonizando aquela pessoa. Uhum. Mas, de qualquer forma, tanto no passe espiritual como no reiki, você é um canal. Sim. E, através das suas mãos, você transmite uma energia de cura, uma energia positiva para o outro. Mas quando é que você se interessou pelo reiki? Olha, foi o seguinte, eu fazia parte de um grupo de estudos assim, esotéricos, entre aspas, né? Assim, então, a gente estudava cromoterapia, radiestesia, aromaterapia, sabia, estava começando a divulgação de trabalhos, assim, entre aspas, religiosos, mas não era bem uma religião, dos mestres ascensionados, que dizia exatamente dessas energias todas. E eu sempre me interessei bastante por isso. E nesse grupo, uma pessoa conheceu o reiki, fez o reiki, e veio falando maravilhas. Nossa, eu fiz uma técnica nova. Dizia ela que era alemã, porque a escola de formação de quem aplicou reiki nela era alemã. Uhum. E ela falou, e aí ela insistiu que todo mundo acabou passando por essa pessoa que aplicava o reiki. E realmente eu fiquei meio impressionada. Falei, nossa, porque era um estado de relaxamento, um estado de bem-estar muito grande. Aí a gente convidou essa pessoa, a Clotilde Baceto, que era a mestra que dava o curso, para dar o curso para nós, enquanto grupo nesse lugar. Aí não veio ela, veio os mestres dela, que eram 3 alemães, porque a RAI, Reiki Association International, foi uma escola alemã. Uhum. E eles vieram, eles tinham a intenção de trazer o reiki para o Brasil. Quer dizer, já tinha, gente, mas eles estavam no Brasil e queriam montar e fazer e começar um grupo, porque eles conheciam o reiki, desse reiki. E aí a RAI favoreceu isso e eles começaram a dar cursos aqui. Então, eles vieram e deram o curso para nós. Deram um nível, aí o nível 2 foi a Clotilde que nos deu, e aí cada um fez o seu, eu acabei fazendo o 3 e o 4, também com a Clotilde, né? Então, foi assim, uma curiosidade. Alguém do grupo conheceu, falou que era muito bom, e nós fomos ver o que é e realmente gostamos. E assim, é uma prática milenar, né? Assim, é bastante antiga, quer dizer, ele desenvolve na década de 20, mas tem mais tempo, quer dizer, esse conhecimento. Não, na verdade, o Mikao Usui foi em 22 que ele começou a dar cursos de reiki, né? Uhum. Ela é milenar, sim, porque a gente Sim. vê isso nas escrituras, nos livros, nas Isso. coisas, as pessoas usando algo muito semelhante. Isso. E então, Né? ela é reconhecida pela OMS,
E Sim, ela sim. também, hoje, ela faz parte, já está inserida no rol de práticas integrativas e complementares no SUS, do Ministério da Saúde. Exato, exato, exato. Então, me explica um pouco, para que serve o reiki como, na terapia? Olha, o reiki, como eu falei, harmoniza as energias, né? Uhum, Então, quando você coloca as mãos, vai colocando os pontos, né? Vai tratando o corpo da pessoa, e essa energia é transmitida, ela vai trabalhar no teu corpo. A gente tem que levar em consideração, acreditando em reiki, que a gente não tem só o corpo físico, matéria. A gente tem um corpo de energia, um corpo etérico, né? E uhum, é nesse corpo que ele atinge. E esse corpo etérico vai estar ligando essa energia aos teus campos de energia, que são os famosos chakras, que uhum, você deve saber. Então, o chakra coronário, que vai para cima, que te liga com o universo, tá? O chakra frontal, das ideias, dos pensamentos, das intuições, o chakra laríngeo, da comunicação, né? O cardíaco, sentimentos, emoções, o umbilical, diz respeito à troca com o meio, umbigo, né? uhum, Você e a tua mãe, a relação com o meio, o esplênico, que é o sexual, e o básico, que aponta para baixo, que é da sobrevivência. Então, na hora que se aplica o reiki, essas energias são direcionadas ao teu campo de energia, assim, por similaridade, e vão harmonizando isso. Então, onde tem falta de energia completa, onde tem excesso se tira. uhum, Simples assim. Então, se você pensa que você é movido, você acredita que você é movido por um campo de energia, por um corpo energético, além do teu corpo físico, quando você trata esse corpo energético, o teu corpo físico se harmoniza. E todos os outros corpos acabam se harmonizando, porque existe uma ligação. uhum, Esses chakras têm uma ligação com o corpo físico, uhum, né? Com uhum. a pineal, com a tireoide, Sim. tá? Com o timo, no Uhum, cardíaco, uhum, com o pâncreas, que coincidentemente é a casa da docilidade, né? uhum. No umbilical, com as gônadas e o chakra básico, com a É, suprarrenal, tá? assim, Então, obrigado. E nesse sentido, quando você limpa o campo de energia, você vai estar harmonizando outras partes do seu corpo. uhum, E você vai também limpando, vamos dizer assim, o teu nível de consciência. Quando eu comecei a trabalhar com reiki, quer dizer, eu trabalhava com reiki separada da psicologia, eu fazia sessões normais e comecei a sugerir sessões de reiki para as pessoas e elas começaram a topar. E o que eu notava, assim, de uma forma absolutamente evidente, é que as pessoas que começaram a fazer reiki, o processo terapêutico dela evoluía de uma forma muito mais rápida. Como se elas abrissem a consciência delas, como se elas tivessem insights com muito mais facilidade, uhum, tá? Então, eu acho que é nesse sentido que o reiki acaba funcionando. Ele harmoniza teu corpo de energia, como uhum, tudo está ligado, uhum, o seu corpo físico, o seu corpo emocional, o seu corpo mental, o teu corpo energético, o teu fazer também se equilibram. uhum. É, E no caso de uma doença também, né? sim. Porque a doença não começa no corpo físico, ela começa antes. Poderíamos dizer que numa ideia, porque a doença dentro do corpo físico, por mais absurdo que possa parecer, é uma busca de equilíbrio. Alguma coisa não está certa e aquela doença vai. É doença, mas ela vai equilibrar, ela vai te mostrar o que não está ok. Uhum, E assim, harmonizando esse campo de energia, você também ajuda
a minimizar essa doença. Claro que é uma doença e pede um tratamento médico e coisa assim, mas com certeza auxilia. Muito bom. Assim, eu fico pensando nesse momento de muita Uhum. ansiedade, de muito estresse, imagino que ajude bastante também, né? Sim, 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 com certeza. Controle dessas Mas, ansiedades, né? sim, sim. Uma coisa que eu me dou conta com essas pessoas, né? No consultório em geral, mas com as pessoas que estão fazendo reiki exatamente, é que assim, o que a gente pode ver nessa pandemia? Eu observo que as pessoas, de uma hora para outra, de uma certa forma, elas passaram a ter única e exclusivamente presente. E é um presente contínuo, incerto, e que às vezes parece que é tudo igual, o tempo todo. Elas não conseguem vislumbrar um futuro, elas têm um passado. Muitas dessas pessoas, eu percebo que elas vêm trazendo questões de passado boas, tentando vivenciar no presente para ver se melhora a coisa. Uhum. Eu tenho uma cliente que praticamente todos os ex da vida dela voltaram. Como assim? Todos ligavam. Quem tinha possibilidade de contato, mandava mensagem, ligaram: oi, como é que você está? Lembrei de você, e aí, vamos se ver, pode ser legal, não sei o quê, tá? Quer dizer, não nada, tá um saco a minha vida. E aí eu lembro, nossa, eu tive aquele namorado, ele foi tão legal, nossa, como era bom, né? Ah, vou ligar para ele para ver como é que ele tá. E quem sabe dá certo. E eu tenho essa coisa boa do passado aqui no presente, Uhum. né? A gente está, todo mundo busca equilíbrio, busca alternativa com as ferramentas que tem. Uhum. E eu percebo que pessoas assim que estão fazendo reiki nesse momento e por isso elas começam a ter um pouco mais de clareza e no sentido de dar muito mais importância para si mesmo, começar a avaliar as suas próprias faltas, as suas necessidades e começar a ter intenção dessa modificação, dessa mudança a partir de si mesmo e aí começar a construir alguma coisa legal. Uhum. Hoje, a partir de si mesma, porque ela é a ferramenta de qualquer futuro. Uhum. Sim. E isso ameniza a ansiedade, a angústia, coisa assim. E, assim, o reiki ajuda, de uma certa forma, a chegar nisso, porque vai limpando, né? E o teu nível de consciência aumenta. Muito bom. E existe alguma contraindicação para o reiki, Mazé? Não, 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 né? não, não, Uhum. não. E uma Mas coisa que ele... eu gostaria de contar do reiki, que acho que é importante até nesse termo de contraindicação. Aham. Eu tive um cliente há muitos anos atrás que ele era ateu. Uhum. Porque muita gente associa, como você mesmo perguntou, reiki à religião, Uhum. né? Uma religiosidade, pelo menos. E ele era ateu. E ele foi indicado por um cliente meu, porque ele era, assim, muito ansioso, ele precisava de medicação para dormir, coisa assim. Uma pessoa extremamente culta, extremamente inteligente, ateu. Aí ele começou a fazer trabalho comigo, ficou um tempo, conseguiu diminuir a medicação. Aí, quando ele terminou o trabalho, ele virou para mim e falou assim: olha, mas eu com certeza continuo ateu, mas em energia eu acredito. Uhum. Tá? Na verdade, olhando e conversando com ele, eu via nele uma pessoa altamente espiritualizada, pelos princípios,
pelas ações, pelo ponto de vista, pelo ideal. Então, assim, você pode não acreditar em Deus, mas você tem um dentro de você de alguma forma, dentro do critério de quem acredita, Uhum. né? Então, não tem contraindicação. Pode ter o seu próprio preconceito, mas contraindicação em termos físicos, de saúde, não tem. Ah, beleza. Então, você já falou um pouco de como o reiki auxilia no processo terapêutico, né? Assim, Sim, você sente ele, de alguma forma, potencializando essas sim, percepções, é isso? sim, eu acho que potencializando e mais que isso, integrando, porque Tá. as pessoas, nós todos, né? Nós temos um monte de ferramenta, mas muitas vezes a gente só usa uma ou duas. Uhum, Então, por exemplo, a gente tem pessoa inteligente, pessoa que pensa muito. uhum, Então, ela pensa muito, é um cabeção. uhum, Mas só que a gente não é só mente, só corpo mental. A gente pensa, a gente sente, a gente faz, entre outras coisas, e expressa isso. E muitas vezes o pensar demais, o ser muito racional, bloqueia outras coisas. E até culturalmente a gente aprendeu isso, né? Primeiro a razão, depois a emoção. uhum, Não chora, para, bobagem. uhum. Então, assim, valorizou muito algumas coisas. E eu acho que o reiki integra isso, no sentido de você é um ser pensante, mas não só, e com o reiki você se dá conta de sentimentos e de ações que são Uhum. suas. Legal. Então, eu queria agora que você falasse, a gente falou um pouco de reiki, e você está falando o tempo todo dessa integralidade, né? Assim, Uhum. compreensão do processo como essa integralidade do humano, né? Sim, E sim, aí, sim. como é que surge o teu interesse pelos florais? Então, os florais, eu conheci me tratando com eles. Assim, a minha filha e meu genro começaram a fazer uma terapia com florais com uma determinada pessoa e adoraram. E aí me indicaram. E eu fui fazer. E era o floral do geoaleixo, floral alquímico. Ainda numa fórmula anterior, que hoje ele evoluiu bastante nisso, mas eram esses tais florais alquímicos. E eu me senti muito bem com ele. Eu já conhecia floral de Bach, coisa assim, eu achei assim sensacional e principalmente achei sensacional a abordagem do terapeuta, né? Ele começava fazendo um tipo de anamnese, perguntava de pai, de mãe, como tinha sido o parto, tarará, o que eu mais gostava, o que eu menos gostava, o que eu fazia com facilidade ou com dificuldade. E a partir daí ele me deu, na época, um tratamento assim, de limpeza energética, no caso, né? Que era a limpeza física, e um floral à parte, dois florais para tomar. E eu me senti muito bem. E aí, assim, quando eu vi a oportunidade assim, de fazer o curso, eu comecei a fazer. Uhum. Os cursos já eram cursos online e também presenciais, eram vários módulos, e eu comecei a fazer e comecei a me encantar. Porque o floral do Joel, o floral químico, ele tem por base a alquimia, Uhum. que tem uma semelhança nesse modo de ver do ser vivo, né? Ele vê o ser vivo como uma árvore, árvore da vida, com raízes, com tronco, com copa, né? A alquimia fala que nós temos elementos que nos movem, né? Então, o, o sulfúrico na base, que seria a materialidade, o sal no meio, que seria a coisa das emoções,
e o Mercúrio para cima em termos de corpo mental, além dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar, né? E, assim, os princípios, né, desses elementos no corpo, como eles se movimentam, a influência dos astros também, dentro de uma astrologia alquímica. Então, assim, é uma forma muito completa e muito integrada do ser à natureza, né? E o Joel, ele começou o trabalho dele de uma forma curiosa. Ele era vidente, ele tinha uma vidência. Ele enxergava a aura das pessoas, as cores, né, no corpo. E ele percebia alguma coisa esquisita lá, meio cinza, sei lá, que não era colorido, em algum lugar, e falava da pessoa, e a pessoa realmente tinha algum problema ali, ia tratar, não sei o quê. Ele era do Nordeste, ele veio para São Paulo e começou a atender num determinado lugar e fez muito sucesso, e chamou muita atenção. E aí ele foi denunciado, porque ele atendia numa determinada casa que lotava, tipo, sei lá, Chico Xavier, alguma coisa assim, e foi denunciado e foi proibido de fazer a coisa porque ele foi considerado um charlatão. Então ele parou de fazer. Aí ele morava em Cotia, ficou lá buscando fazer algumas outras coisas, estudou um pouco de astrologia, sei lá, foi fazer uns trabalhos dele. E aí ele se deu conta que ele conseguia ver também a aura das plantas. Eu tinha muita planta lá onde ele morava. Então ele olhava lá para um manjericão e via que o manjericão tinha um brilho além da planta. E outro, e outro, e outro. Como ele desenhava muito bem, ele começou a desenhar essas plantas que ele via, como ele via. Ele fazia o desenho do manjericão com a aura dele, do tomilho com a aura dele, com o hortelã com a aura dele. E nessa brincadeira, ele criou 99 pranchas de flores, de plantas. E olhando essas plantas, ele viu que, assim, tinha uma semelhança nas cores que ele via nas plantas e em algumas pessoas que ele tinha tratado. Como ele era uma pessoa extremamente curiosa, ele, assim, foi procurar amigos biólogos, botânicos, sei lá, e fala, escuta, para que serve essa planta? E essa? Qual a propriedade dessa planta, dessa planta, dessa planta? E aí, ele conhecendo das plantas, ele via que tinha uma coincidência, uma lógica naquilo que ele tinha visto. E achou que tinha uma coisa a ver com a outra, né? Essa planta tinha aquela aura daquela cor e era essa cor que parecia que a pessoa precisava, então essa planta para a pessoa podia ser legal. Quer dizer, ele até conhecia chá, não sei o quê, mas ele começou a aprofundar isso por pura intuição e curiosidade. Aí foi estudar alquimia, conheceu alquimia, conheceu algumas leis da alquimia e começou a produzir os florais, primeiro como qualquer floral, levando em conta assim, o tempo de colheita, como que tinha que colher, como que tinha que preparar o floral. E mais tarde, dentro dos princípios da alquimia mesmo, né, que é um pouco mais complexo. Então, eu achei muito interessante quando eu soube tudo isso e falei, pô, eu quero fazer isso. Quero usar esse floral. E aí fui fazer os cursos. E realmente eles também integram. Porque você faz, que nem o que eu fiz, faz primeiro a limpeza física, corpo físico, depois a limpeza emocional dos sais e depois a limpeza mental. Então, você supõe que você deixou a pessoa pronta para se tratar daquilo que realmente ela precisa, porque as sujeirinhas desses corpos estavam resolvidas, né?
os miasmas, como ele fala, desses corpos estavam limpos. E daí o processo terapêutico também... Também. Então, assim, a psicoterapia, assim, processo de escuta, de interpretação dentro de conceitos de teorias, né? A devolutiva, os insights. Um corpo energético harmonizado e o teu corpo físico, com todos os conteúdos e os elementos, também harmonizado. Florais. Quer dizer, para mim, se não estava completo, estava muito perto disso. Muito bom. E você, então, utiliza há quanto tempo os florais já? Acho que tem uns 10 anos, mais ou menos. E essa prática integrativa, como é que você a percebe? O que que você percebe disso tudo mais integrado? O que que mudou no teu tratamento? O que que é isso hoje? Olha, principalmente eu acho que assim, que você passando para a pessoa com quem você está trabalhando, né? A noção dessa integração. E principalmente ela se dando conta disso, que ela tem as ferramentas e que o que ela é como um todo, ela tendo um conhecimento mais íntegro de si mesma, ela consegue caminhar sozinha mais rápido, principalmente. Tá? Ela sabendo que, assim, que todas as escolhas, se a gente passar a partir do princípio que nós somos pessoas com uma determinada personalidade porque fizemos escolhas. E essas escolhas vieram a partir de situações parentais, da vida, da própria genética, das nossas experiências. E essas escolhas são sempre as escolhas que, de uma certa forma, deram certo para uma determinada situação. Né? E aí eu sou isso, eu faço isso. Só que os cenários mudam, as vidas mudam. E às vezes a gente fez uma escolha de chapeuzinho vermelho e de repente está vivendo no país da Branca de Neve. Então essa escolha precisa ser mudada. Agora, se eu me dou conta disso, dessa integração, de como eu fiz as minhas escolhas, as minhas coisas, e eu sei para que eu fiz essas escolhas, eu posso, sabendo o objetivo dessa escolha, negociar comigo mesmo e com a minha mente como continuar com aquele objetivo numa escolha diferente. Mas para isso eu tenho que ter a minha integração. Onde que está esse problema? É no que eu sinto? É no que eu penso? É no que eu faço? Tá na minha crença? Muito bom. Tá? Então, nesse sentido, esse trabalho, essa prática integrativa, vamos dizer, favorece, porque acaba sendo, entre aspas, o meu objetivo, mas esse objetivo nasceu vendo resultados, não foi o contrário. Tá? Eu escrevi a teoria depois, primeiro eu vivi. Muito bem. Mas qual recado você quer deixar? Hã? Qual recado você quer deixar? A pessoa mais importante da sua vida é você. Sem você, você não existe. Então, assim, ensinar um pouquinho de egoísmo para as pessoas no bom sentido, sabe? Olha para você, valoriza, te dá tudo o que você precisa, que é a única forma de você dar tudo para o outro e não emprestar. Porque às vezes a gente é muito generosa, né? Muito boazinha, muito legal, a gente dá tudo, mas empresta, porque a gente não tem aquilo. Então, antes de dar, a gente tem que dar para a gente mesmo.
Então, a pessoa mais importante da nossa vida somos nós mesmos. E cada um pode ser grande o suficiente para fazer um mundo melhor, né? Uhum. Muito bom. É, essa coisa que você falou é super verdadeira, né? Mas tanto é que e é super católica, é super cristã, né? Porque Jesus Cristo falou: ama-te ao outro como a ti mesmo, né? Então assim, como o outro como a ti mesmo, mas pressupõe que você se ame, né? Sim, Lógico. mas é só que isso não ficou muito claro para Não muita ficou gente, claro, né? não ficou claro. Ah, eu não gosto de mim, não consigo, É, isso aí, muito bom. né? Eu não me elogio, eu não me reconheço. E eu acho que é o grande problema, né? Muito bom. Bom, eu adoro falar contigo, você sabe disso. A gente tem que, eu tive que falar antes de começar a gravar, eu tive que falar, gente, eu vou começar a gravar, senão a gente vai ficar no papo até Ah, dar seria sempre. ótimo também. Porque Muito a gente se bom. gosta muito. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Eu vou deixar todas as referências, canais aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem em contato com a Mazé, eu super recomendo. E ela mora no meu coração. Querida, muito obrigada, gratidão por esse papo. Muito obrigada a você, foi muito bom, foi muito gostoso, foi muito como sempre. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.